Tô indo pro trabalho agora e eu quero aproveitar pra gente conversar sobre como se preparar financeiramente para se mudar para Joinville, Santa Catarina. Para se mudar para qualquer lugar do mundo, qualquer país, qualquer cidade, qualquer estado. Tem alguns dias que eu escutei algumas histórias lá no trabalho e isso me deixou bastante triste mesmo. As meninas estavam contando sobre um jovem que veio do Belém do Pará, se mudou para Joinville. E, gente, ele estava passando muitos perengues mesmo. E eu fiquei pensando, como o planejamento, né? Como você se planejar para mudar de cidade, para mudar de estado, faz toda a diferença. Ele tinha dinheiro para comprar, comprou passagem, né, do Belém, comprou passagem de ônibus do Belém do Pará para Joinville. Quando chegou, parece que ele tinha 140 e poucos reais apenas. Aí ele pagou uma noite ali numa pousada. Ele pagou ali numa pousada uma noite e ficou. No dia seguinte, ele já tinha que sair, porque já não tinha mais dinheiro para ficar lá. Parece que cobravam 80 reais. Aí no dia seguinte ele saiu, comprou alguma coisa para comer, né, na rua, e ele não tinha mais dinheiro. Ele começou andando de porta em porta, perguntando para as pessoas se tinha como deixar ele ficar na casa delas por algumas semanas até que ele conseguisse arranjar um emprego e alugar uma kitnet, né, para ele ficar. E nessa de ficar pedindo, o pessoal não estava aceitando e tal, e ele ficou pedindo de porta em porta. E um desses lugares que ele foi era na casa de uma colega minha de trabalho. E parece que ela recusou também, né? Não aceitou porque não conhecia ele, né? Gente, é difícil colocar uma pessoa que você não conhece dentro da tua casa. É muito difícil mesmo. E ela estava comentando sobre isso ali no trabalho. E eu fiquei pensando, né, gente? A gente precisa se programar, a gente precisa se preparar. Quando a gente está mudando de cidade, a gente precisa se planejar. Eu sei que nem sempre as coisas que a gente planeja saem conforme a gente planejou. Muitas coisas a gente tem que recalcular a rota, a gente tem que, sei lá, mudar algumas coisas, mas a gente tem que planejar. Não dá pra você mudar de cidade assim. É certeza que você vai conseguir trabalho? É certeza que você vai conseguir trabalhar em Joinville. Mas não dá também para você vir sem recurso financeiro, vir pedindo assim. Pessoal, é muito difícil alguém acolher pessoas assim que não conhece, que nunca ouviu falar. É muito difícil mesmo. Eu acredito que para você se mudar para Joinville e não passar perrengue, você tem que trazer no mínimo de 3 mil a 5 mil reais. Gente, eu sei que no primeiro mês você vai conseguir trabalhar. Eu tenho certeza que no primeiro mês, estando em Joinville, você já vai estar empregado. Mas você tem que pensar o seguinte, ó. Vamos ver as duas opções. Na melhor das opções, você vai conseguir uma kitnet em conta, 500, 600 reais. Tem geladeira, tem fogão, tem cama. Tem tudo que você precisa, você só precisa comprar suas coisas e cozinhar. Essa é a melhor opção, é o melhor cenário. Você conseguir uma kitnet mobilada, que tenha tudo lá dentro e que você pague um preço em conta, 600 reais. Maioria dos proprietários, eles vão te pedir um valor do aluguel adiantado antes de você entrar. Então você já tem que pagar esse valor. Outros ainda vão te pedir o calção mais o valor do aluguel, ou seja, 2 vezes. Você vai ter que ter esse valor de 2 meses, equivalente a 2 meses. Só que no primeiro mês, além daquele aluguel, além daquele calção, no primeiro mês você vai ter que pagar contas também. Você vai ter que pagar conta de água, conta de luz, conta de internet, porque nem sempre essas contas estão incluídas no aluguel. Então você já tem que se preparar para isso. No pior cenário, você conseguiu alugar uma kitnet, conseguiu alugar um apartamento, mas que não tem nenhum item lá dentro. Ou seja, você vai ter que comprar. Você vai ter que comprar uma geladeira, um fogão, uma cama. O básico, gente. A gente precisa de geladeira para guardar nossas coisas, precisa de fogão para cozinhar, precisa de uma cama para dormir, né? Não dá para ficar dormindo no chão, tu vai acordar mal disposto, aí tu vai trabalhar mal disposto também. Então,
Nesse cenário, você vai ter que comprar tudo para dentro de casa, sem falar de que você vai ter que dar o valor do calção para o proprietário e vai ter que dar o primeiro mês ali adiantado. Então, tem que se preparar para isso. Você tem que deixar, na melhor das opções, eu acredito, você já tem que ter um valor que dê para te custear o seu estilo de vida, o seu padrão de vida, por 2 a 3 meses. Na melhor das hipóteses, isso seria. Mas, enfim, se você não conseguir 2 a 3 meses, pelo menos o primeiro mês você tem que ter. Não dá para chegar em Joinville sem nem ter dinheiro para o primeiro mês. Primeiro mês é o básico. Você tem que ter o dinheiro do aluguel, tem que ter o dinheiro do calção, tem que ter o dinheiro de comprar as coisas para dentro de casa, caso a kitnet, o apartamento que você alugou não tenha nada disso. Toda mudança que a gente faz na nossa vida tem que ter planejamento. Toda mudança que a gente faz na nossa vida, a gente tem que ter uma reserva financeira. Tudo, toda mudança. Não importa se a cidade que você está indo, é uma cidade boa, que você consegue trabalhar em uma semana. Não importa. Mesmo que você consiga trabalhar em uma semana, você tem que ter o dinheiro para se manter nesse primeiro mês. Nos 3 primeiros meses, digamos assim, nas melhores das opções. Mas se não puder, nos 3 primeiros meses, pelo menos o primeiro mês, gente. Pelo menos o primeiro mês. E, gente, é muito difícil. Eu sei que acontece às vezes de você, sei lá, bater numa porta, contar a sua história e dar certo, o pessoal te acolher, te receber por algumas semanas, por um mês talvez. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Né? A gente dificilmente vai abrir porta e deixar alguém dentro de casa, alguém que a gente não conhece, sabe? É muito difícil. Se planeje, organiza suas finanças, não tenha pressa em se mudar, né? As coisas aqui em Joinville são caras, o custo de vida em Joinville é alto. Então não tem como você vir contando com sorte. Não tem como você vir sem ter um lugar para ficar. Não tem como você vir sem ter um dinheiro para te manter, pelo menos no primeiro mês. Não tem como, não tem como. Mesmo que o local onde você esteja seja o pior lugar do mundo, você está insatisfeito com o seu trabalho, você está insatisfeito ali com os resultados da sua vida, aguente mais um pouco, junte um dinheiro, depois você se muda. Aguente um pouquinho, junte um dinheiro e depois você se muda. Não venha assim num toque de fé, Deus me guie, chegando lá, Deus abre portas. Gente, Deus vai ajudar a gente sim, mas a gente tem que se organizar, a gente tem que se planejar. Deus sempre vai nos ajudar, mas não adianta a gente fazer de qualquer jeito, não adianta a gente fazer de qualquer forma. E esses dias eu estava escutando as meninas comentando sobre isso, eu fiquei, nossa, meu Deus, mas não pode, sabe? A gente é adulto, a gente tem que pensar, a gente tem que se organizar, a gente tem que se programar, a gente não pode fazer as coisas assim impulsivamente, deixando tudo assim, né, na mão de destinos, assim. Não, a gente tem que se organizar, a gente tem que se programar. A gente tem que se organizar e tem que se programar. Toda mudança, gente, todo mundo que eu vejo tá chegando para Joinville para se organizar a vida, para fazer as coisas. Eu vejo que as pessoas se programam. Elas se programam para estar aqui. Elas se programam ver qual é o valor do aluguel. Elas se programam para saber quanto precisam trazer. Elas se programam. A gente precisa se programar. Somos adultos. Adulto tem que se programar. Não tem como. Todas as mudanças têm que ter planejamento. Todas as mudanças. Gente, alguns anos atrás eu precisei ir lá para o Ribeirão Preto para fazer um curso. Eu tinha que ficar 1 a 2 semanas naquela cidade. Eu nunca tinha ido para Ribeirão Preto na minha vida. Eu tinha que ver, gente, eu tinha que ver o valor do transporte, eu tinha que ver o valor do aluguel lá para poder alugar pousada, eu tinha que ver o custo da alimentação, eu tinha que ver tudo. Então a gente tem que se programar. A gente não vai num toque de fé, no toque de sorte para lugares que a gente não conhece. A gente tem que se programar, não tem como. Eu fiquei muito triste, eu confesso, com a história daquele menino, mas a gente tem que se programar. Não tem como a gente confiar só na sorte, não tem como a gente deixar as coisas só à mercê assim. A gente tem que se programar, Porque às vezes a gente se ilude, sabe? A gente pensa, não, tem muito trabalho, em uma semana eu vou trabalhar. Tem, mas e esse primeiro mês? Como você vai se manter? Tem que ter dinheiro para se manter no primeiro mês. Tem que ter dinheiro para comprar suas coisas. Se você não conseguir uma kitnet, um apartamento que tenha tudo dentro, como é que você vai fazer? Tem que ter dinheiro para se manter. Não dá pra gente contar só com sorte. Não dá, não. Não dá pra contar só com a sorte.
A gente é adulto, gente. Eu já fiz várias mudanças na minha vida, não só de cidade, não só de estado, também de país já fiz. E tem que se programar, tem que se programar. Tem que se programar. E mesmo programando, as coisas nunca saem assim do jeito que a gente programou. Nunca. Eu dificilmente as coisas saem do jeito que eu programei, assim certinho. Nunca vai sair. Mas a gente tem que se programar. Se você não se programa, é pior ainda. É pior ainda. Se você não se programar. Tem que se programar. Não tem como. Tem que se programar. Eu fiquei pensando, nossa, eu não sei como esse cara estava ali na cidade onde ele estava. Não sei quais problemas ele estava enfrentando ali onde ele estava, né? A gente não pode julgar as pessoas também. Mas para você que tem essa possibilidade de se programar, para você que tem essa possibilidade de se organizar antes de se mudar para Joinville, se organiza, se programa, sabe? Organiza um pouquinho o seu dinheiro, suas finanças, depois você vem. Depois você vem. É certeza que você vai conseguir trabalho? É certeza. Mas, amigo, tem que ter o dinheiro para o primeiro mês. Tem que ter. Tem que ter o dinheiro para o primeiro mês. Não tem como vir só assim num toque de fé, num toque de sorte. Tem que ter pelo menos o primeiro mês, tem que ter. Você que está pretendendo se mudar para Joinville, Santa Catarina, para organizar sua vida, fazer suas coisas, se programe, se programe. Não venha só assim num toque de fé. Não, se programe, se programe. Não venha só assim, sabe? Tem que se programar, gente, tem que se programar. Eu fiquei muito triste com a história daquele menino, das meninas comentando. Fiquei muito triste mesmo. Não faça isso, se programe, não faça isso. Se organize. Se você não tem dinheiro e você não está trabalhando onde você está, faz um empréstimo para alguém da tua família, sabe? Alguém que já tem alguma coisa para te emprestar. Mas não venha sem nada, não venha. Não venha sem nada não, vai dar errado. Tem que ter alguma coisa. Você pode conversar com alguém ali da tua família, ó. Me empresta 3 mil reais, é que eu vou fazer uma mudança de cidade e tal. Eu não tenho dinheiro, mas assim, eu chegando lá, eu vou trabalhar. Assim que eu conseguir, eu já vou pagar pra você e tal. A pessoa vai se sensibilizar com a sua história, com a sua mudança, e a pessoa vai te ajudar. Mas não venha sem nada, não venha sem nada. Gente, vir sem nada pra Joinville é pedir pra dar errado. E ainda mais agora que as coisas estão cada vez mais difíceis, não dá certo vir assim sem recurso financeiro. Eu desejo que a sua mudança para Joinville seja tranquila, que você consiga o seu emprego, consiga um local bom para você morar e que Joinville te acolha, te receba de braços abertos. Boa sorte, mas se planeje antes.